Na manhã da quarta-feira, dia 26 de novembro, eu acompanhei um dia de trabalho de um coletor de material reciclável. Ainda estava escuro, eram 5 horas da manhã, e o Sr. Carlos, de 61 anos, se preparava para mais um dia, percorrendo por horas e vários quilômetros ruas e avenidas. Ele busca o que as pessoas descartam, e disso tira o seu sustento. A manhã era fria e chuvosa, pois na noite anterior um temporal atingiu a região de Sorocaba. Eu estava disposto a anotar em um caderno e também em áudios e fotos a jornada deste homem. Às 5 horas, o GPS foi ligado. Começa mais uma série de reportagens do Jornal da Band. Profissão catador. É um trabalho honesto. E a sensação de... é pouco. Vou dizer para você, é pouco, mas é honesto. Para o Sr. Carlos, uma rotina de aproximadamente 10 anos. Há quanto tempo o senhor tem essa rotina? Faz uns 10 anos para mais. Uns 10 anos para mais. Uns 10, 12 anos mais ou menos. Eu era metalúrgico. Ah, o senhor era metalúrgico? Eu era metalúrgico. Daí eu não arrumei mais em metalúrgica, fui trabalhar de garçom, fiquei doente. Eu tive tuberculose. Os 2 pulmões. Daí eu fui indo, mas eu tô nessa, trabalhando, trabalhando, quer dizer, eu não parei. Só reforçando, o Sr. Carlos já trabalhou como metalúrgico, tem casa própria e a ausência de um emprego formal levaram ele a ter que puxar um carrinho pelas ruas. A solidariedade e ajuda das pessoas é presente na vida desse senhor. Estava lá em casa, batendo palma lá, é um rapaz, um moço, um casal, que eles frequentam uma igreja do lado, atrás de casa ali, eles guardam o carro na porta de casa ali. Aí ele pegou, ele me trouxe um pacote de arroz de 5 quilos, trouxe feijão, sal, tempero, umas coisas, de vez em quando ele traz frango, leite, e eu ganho muito por aí. O Sr. Carlos é uma pessoa lúcida e sabe que para conseguir se aposentar ainda vai precisar esperar alguns anos. Paguei um bom tempo de INSS, sabe? Mas depois faz algum tempo atrás, eu voltei no INSS para mim continuar pagando. E a moça fez um levantamento do tempo que eu tenho de INSS pago, e ela falou para mim, falou assim, olha, ela falou para mim, o senhor tem tempo para aposentar, tem tempo de INSS pago o suficiente para aposentar por idade, com 65 anos. Mas se o senhor continuar pagando, não vai atingir por tempo de serviço. Ela falou assim, então é bobagem o senhor continuar pagando. Fica tranquilo, cuida da saúde e com 65 anos você paga, você aposenta. E hoje está faltando quanto tempo para essa aposentadoria por idade? Uns 4 anos. Uns 4 anos. Eu tenho 61, né? Mas eu quero ver se até daqui um ano mais ou menos, quero ver se eu volto a pagar, mas para ter um complemento assim para mim, se eu ficar doente, qualquer coisa, que a idade vem, né? Se eu ficar doente, qualquer coisa, eu ter como recorrer, né? Requerer. O perigo anda literalmente ao lado dele, pois ele escolheu uma rota que passa pela rodovia Raposo Tavares. São 1.600 metros, dividindo espaço com carros, ônibus e caminhões. Detalhe, são 5:30 da manhã e só amanhece o dia em Sorocaba. Mas no caminho diário é tudo pensado. Sabe quais são os melhores locais para ir? Eu procuro mais andar perto de construção. Ali naquele lado do Campolim, você vai ver, tem bastante construção, bastante obra. Então quando começa a obra eu pego ferragem, eu pego tudo. E quando está terminando, já começa a pintura, eu já começo a pegar até as latas. E tem um pessoal lá que guarda para mim. Eu não
não fico revirando lixo, revirando container de... Eu procuro mais sucata. Papelão tá muito ruim de pegar. Tá muito barato, não tem. E outra coisa, não tem ferro velho em Sorocaba que compre. Só tem um ferro velho em Sorocaba que compra. E é difícil de encontrar o homem, né? Realmente as pessoas guardam as coisas para o Sr. Carlos pegar. Mas isso eu vou contar no capítulo de amanhã. Porque após percorrer 4 quilômetros e não coletar nada, questionei se era assim mesmo que as coisas funcionavam. Olha, o Sr. Carlos leva no carrinho que vazio pesa quase 100 quilos a certeza de que vai encontrar algo para vender. O senhor já andou 4 quilômetros e 200 desde o ponto de partida na casa do senhor e ainda não coletou qualquer tipo de material. Mas fica sempre essa certeza de que daqui a pouco começa a coletar material do dia? Começa. É daqui nessa descida para baixo ali já começa a aparecer alguma coisa. O meu ponto mais de coleta é lá em cima. A primeira lata foi encontrada em uma calçada do bairro Campolim após 5 quilômetros. Quando informa ao Sr. Carlos que já percorremos esta distância, ele se espanta. Já estamos a praticamente 5 quilômetros da casa do senhor. 5 quilômetros? Meu Deus. Os 10 anos caminhando puxando um carrinho renderam algumas amizades. Uma dessas amizades é de um sujeito que todo tempo atendia pelo apelido de Magrão. Este homem, ao ver o Sr. Carlos, foi logo dizendo: "Tenho um material bom para o senhor." Mas essa história eu conto no capítulo de amanhã. Hora de encher o carrinho, voltar para casa e saber quanto o dia puxado de trabalho rendeu. Lucas Pedroso, para o Jornal da Band. Continuamos com a série de reportagens Profissão Catador. É um trabalho honesto. E a sensação de... é pouco. Vou dizer para você, é pouco, mas é honesto. Os 10 anos caminhando, puxando um carrinho, renderam ao Sr. Carlos, que tem 61 anos, algumas amizades. Uma dessas amizades é de um sujeito que todo tempo atendia pelo apelido de Magrão. Este homem, ao ver o Sr. Carlos, foi logo dizendo: "Tenho um material bom para o senhor. Vamos subir ali na obra." Subimos por uma rua íngreme do bairro Campolim. E em uma área em obras, o Sr. Carlos conseguiu encher o carrinho com ferro. Às vezes o senhor topa então com essa situação, que nem o senhor rodou 7 quilômetros e até então tinha pego algumas latas de tinta, uma latinha de refrigerante, e aí chegou num lugar aqui no bairro do Campolim, um senhor chamou o senhor: "Olha, vamos até ali que tem alguma coisa para o senhor pegar", e o senhor pegou tudo isso aqui de ferro. Às vezes acontece dessa forma, num único lugar o senhor já consegue praticamente encher o carrinho. Praticamente encher o carrinho. Eu já venho aqui, que eu já conheço aqui, né? Então que eu já venho aqui, geralmente aqui eu já encho o carrinho. Quer dizer, caberia mais coisa, que aqui tem muito volume. Aqui se der uma andada por aí, cabe mais alguma coisa aqui. Vou tentar. A satisfação do feito geraram uma carga que era difícil de ser puxada. Mas agora era necessário sair do Campolim para vender o material na região da Avenida Campos Sales. A rotina com o carrinho já permitem ao Sr. Carlos ter uma noção muito aproximada do peso que coletou. E o senhor consegue ter uma noção de quanto está levando ou só depois que pesa mesmo que o senhor vai saber? Eu não sei, o material ele tá um pouco traseiro, tem aquelas latas lá atrás lá. Mas eu calculo de uns 80 quilos para mais. O Sr. Carlos sabe que o trabalho é duro. Eu tenho 61 anos, vou ser bem sincero. Tem muito moleque de 20 anos aí que não faz o que eu faço.
E não é só eu. Tem lá perto de casa, tem um senhor lá no outro ferro velho que eu vendo lá em Votorantim. Tem um senhor lá que trabalha com carrinho também. Ele tem 86 anos. Já com 3 horas de caminhada, com o carrinho carregado de ferro, latas, garrafas PETs, e com 9 quilômetros exatos de caminhada em 3 horas, ele teve que tomar uma decisão. Lucas, vou para Votorantim, no ferro velho lá, em que eu consigo 25 centavos o quilo do metal. Porque esse que fica aqui a 500 metros vão me pagar 15 centavos o metal. Ou seja, a caminhada vai ficar mais longa, porque ele vai encontrar, depois dessa caminhada mais longa, cerca de 2 quilômetros, o quilo sendo pago a 25 centavos e não a 15 centavos como ele tem aqui do lado onde nós estamos agora. Segue a jornada do seu Carlos. O trabalho pesado para separar o que é útil deixou marcas. Pude observar arranhões e também ver que o sangue escorria pelos braços do Sr. Carlos. Mas chegou a hora de saber quanto ele vai conseguir ganhar após 11,5 km puxando o carrinho. No ferro velho, a balança marcou um total de 95 quilos e 300 gramas. Um valor recebido de R$ 35. Se não fosse o valor obtido com o ferro, teria recebido R$ 9 pela jornada, que no total vai dar 14 quilômetros percorridos em 5 horas. Depois de todas essas horas andando ao lado do Sr. Carlos, sentamos em uma calçada e conversamos, aí sem pressa, sobre os perigos e sobre também o trabalho duro do dia a dia. Fiquei sabendo qual é o grande desejo de um senhor de 61 anos: trabalhar. Eu gostaria de... Eu tenho 61 anos, eu já não tenho o mesmo vigor de antigamente, de quando eu comecei. Eu gostaria de que alguém que estivesse me ouvindo e tivesse um serviço, numa firma de zelador, qualquer outro serviço de portaria, zelador, qualquer coisa, alguma coisa que fosse menos pesado. Nossa conversa é o tema do último capítulo desta reportagem na edição de amanhã. Lucas Pedroso, para o Jornal da Band. Fechamos hoje a série de reportagens Profissão Catador. É um trabalho honesto. E a sensação de... é pouco. Vou dizer para você, é pouco, mas é honesto. Sentado em uma calçada, conversei. Ou melhor, na verdade, mais ouvi o que tinha para contar o Sr. Carlos, que com 61 anos, percorre ruas e avenidas em busca do sustento diário. Ele chegou a acompanhar, em alguns locais do bairro Campolim, o processo de mudança e das obras. Tem construção, prédio grande ali, prédio já formado grande ali, que eu vi que eu comecei, acompanhei desde a fundação. Desde a fundação, eu peguei desde do tempo que demoliram a casa que tinha anteriormente no lugar, demoliram a casa, eu peguei o material da demolição, continuei pegando o material da construção e quando termina eu pego as latas da pintura. O trabalho honesto e honrado como coletor começou após não conseguir mais emprego formal registrado. Foi a opção encontrada. Eu trabalhei há muitos anos, eu trabalhei de motorista numa marmoraria em Sorocaba. Depois com o tempo eu entrei numa metalúrgica muito conhecida em Sorocaba, ali na Avenida Fernandes Teca. Essa metalúrgica foi uma fábrica de máquinas injetoras de plástico. Essa firma foi embora para a Alemanha, foi para a Alemanha. Depois dali eu entrei em outra metalúrgica,
Daí eu fui trabalhar de garçom. Trabalhei algum tempo na noite em Sorocaba de garçom, fiquei doente, fiquei um tempo parado em casa, sem poder trabalhar, Daí que surgiu essa oportunidade, eu comecei a ver aqui em Votorantim que tinha muita gente coletando material reciclável, e eu arrumei um carrinho. Inclusive eu arrumei um carrinho de um ferro velho aqui. Daí com o tempo minha mãe ajudou, minha mãe era viva ainda, ajudou eu a comprar fazer um outro carrinho, que não é esse daí, um outro carrinho para mim coletar material reciclável. E esse carrinho roubaram lá na Rua Álvaro Guião. Um dia eu parei lá comprar uma mistura lá, entrei num lugar lá, e a hora que eu voltei o carrinho tinha sumido. Aí minha mãe arrumou esse carrinho para mim, mandou fazer esse daí para mim, com a ajuda de um amigo meu que conserta, que tem oficina de moto aqui perto de casa, e ele deu os pneuzinhos, deu os eixos de moto, e foi com a ajuda. E foi que eu continuei nisso daí. Vai passando o tempo, né? E continuei. Agora minha mãe faleceu, eu fiquei sozinho. Esse daqui é meu companheiro. Minha mãe faleceu, meus irmãos sumiram, cada um foi para um canto. Ninguém quer ter amizade. Uma pessoa que tem dinheiro não quer ter amizade com uma pessoa que eu não tenho nada para oferecer para eles, né? Então hoje praticamente não é que eu estou reclamando. Praticamente eu vivo à custa disso daí, que é muito pouco, pelo que você vai ver daqui a pouco no ferro velho, vai dar muito pouco. E desse daí mas para mim pagar a minha conta de água, conta de luz, alguma coisinha, algum leite, um pão, leite. Vocês lembram do final do capítulo de ontem, a história do sonho? Fiz esta pergunta ao Sr. Carlos. O senhor ainda tem um sonho? Eu gostaria de... Eu tenho 61 anos, eu já não tenho o mesmo vigor de antigamente, de quando eu comecei. Eu gostaria de que alguém que estivesse me ouvindo e tivesse um serviço, numa firma de zelador, qualquer outro serviço de portaria, zelador, qualquer coisa, alguma coisa que fosse menos pesado, alguma coisa que eu principalmente quando chega de madrugada, começa a chover, eu já fico preocupado. Quando começa a chover eu já fico preocupado, falo assim, hoje amanhã já não vai dar para mim trabalhar. E se eu não sair para trabalhar, eu não tenho dinheiro. Para comer. Eu não tenho sonho de... Eu não tenho pretensões nenhuma de... Mais de nada, digo assim, de comprar alguma coisa. A única coisa, muitas vezes eu fico chateado, eu vejo aqueles comerciais na televisão daqueles aparelhos eletrônicos, aquele celular, tablet, essas coisas, que eu vejo assim, eu procuro até mudar de canal, que são coisas que são impossíveis para mim, eu sei que nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir ter uma coisa daquilo lá. Então, eu não sei, talvez se eu mudasse de serviço, arrumasse alguma coisa, mas eu não posso parar do meu serviço, sair do meu serviço, vamos supor, tirar um dia do meu serviço para sair para procurar outra coisa por aí, porque é um dia que eu não vou ganhar. Se eu parar para mim procurar outro emprego, aquele dia eu não vou ganhar. Então eu tenho que aproveitar. Os dias que chove, para mim, o dia se amanhecer, dia bom, eu tenho que sair para trabalhar. Tomara que o emprego fixo venha, mas que já a partir de hoje
Diminua o preconceito em relação às pessoas que percorrem ruas coletando aquilo que para muitos já é lixo. O Sr. Carlos chamou minha atenção para uma situação. Você não deu para perceber, mas direto ou indiretamente a gente sofre preconceito. As pessoas geralmente olham pra gente como se a gente fosse bandido. Bandido. As pessoas ficam meio ressabiadas. Mas não tem problema. Minha consciência é limpa. É isso aí. Após praticamente 5 horas de caminhada, começou por volta das 5 horas da manhã, chegamos novamente à residência do Sr. Carlos, com 14 quilômetros e 20 metros percorridos. Durante esse trajeto, ele coletou 95 quilos de material reciclável, o que rendeu R$35. Sr. Carlos, dá para dizer que após essa jornada de pouco mais de 14 quilômetros e praticamente 5 horas, mais um dia de dever cumprido? Mais um dia de dever cumprido. Sensação de dever cumprido. Deitar tomar um banho, deitar, descansar, mas com a cabeça tranquila. Sensação de dever cumprido mesmo, sem sombra de dúvida. Lucas Pedroso, para o Jornal da Band.